te ouvindo. Então, pessoal, então da parte dos módulos, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, o nosso tempo aqui é curto, então, se for para falar de cada matéria aqui, a gente vai levar um tempinho. E fiquem à vontade para entrar em contato comigo aí, caso tenha alguma dúvida. O Giovanni depois vai passar o vídeo, como que trabalha como que vocês trabalhem na plataforma, ele vai mostrar para vocês como que, como que preenche as informações, né? Importante também a questão das notas dos professores, para que a gente tenha aí um feedback de vocês, tá? E agora eu vou fazer a apresentação do Dr. Carlos Siqueira, tá? Para que a gente já inicie a parte da apresentação, que é a parte de supervisão da ponte Rio-Niterói, tá bom? Dr. Carlos Henrique Siqueira, se tiver errado, me corrija, tá bom? Perfeito. Dr. Carlos Siqueira é um renomado engenheiro civil, com impressionante histórico acadêmico e profissional na área de engenharia de pontes e estruturas. É conhecido internacionalmente como um especialista nesse campo e é amplamente respeitado por suas contribuições para a engenharia brasileira. Dr. Carlos possui uma sólida formação acadêmica, tendo concluído seu curso de engenharia civil na Universidade Federal da Paraíba. Ele também possui pós-graduação em estruturas pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de mestrado e doutorado em ciências pela Universidade Federal Fluminense. Seus estudos especializados e sua paixão pela área de pontes e estruturas o tornaram uma autoridade em seu campo. Ao longo de sua carreira, Carlos Henrique desempenhou um papel fundamental como professor em várias instituições, compartilhando seu conhecimento em disciplinas relacionadas à vistoria e manutenção de pontes e viadutos, bem como tecnologia do concreto protendido. Seus alunos têm se beneficiado de sua experiência prática combinada com a sua sólida base teórica. Além de suas atividades acadêmicas, Dr. Carlos é o autor de diversos trabalhos técnicos publicados em diversos países, que demonstra seu compromisso em compartilhar seu conhecimento com a comunidade científica e profissional. Essa experiência é igualmente impressionante, com destaque para sua atuação na supervisão, vistoria e manutenção da ponte Rio-Niterói, uma das estruturas mais importantes do Brasil. Ele também coordenou obras e foi responsável pelo controle de qualidade de materiais em diversas pontes, viadutos e barragens, tanto no Brasil quanto no exterior. Carlos Henrique Siqueira é um consultor experiente em projetos de vistoria e manutenção de obras de arte especial e que destaca sua capacidade em lidar com desafios complexos e sua habilidade em fornecer soluções eficazes. Sua expertise e conhecimento têm sido reconhecidos em diversos congressos, onde ele já apresentou suas pesquisas e compartilhou suas experiências. Atualmente, Dr. Carlos é proprietário, diretor técnico e responsável da empresa Riocon Consultoria e Engenharia. Sua liderança e visão têm contribuído para o sucesso da empresa, que oferece serviço de consultoria especializada em engenharia e é reconhecida pela excelência e qualidade de seus trabalhos. Em resumo, Dr. Carlos Henrique Siqueira é um palestrante altamente qualificado e experiente, cujo conhecimento e experiência na área de engenharia de pontes e estruturas o torna uma autoridade respeitada em seu campo. Sua trajetória acadêmica e profissional impressionante, combinada com as contribuições para a engenharia e seu papel como consultor e autor. Passo a palavra para você, Dr. Carlos Siqueira. Boa noite. Eu entendo que você, Rodrigo, superestimou aí minha vida profissional, hein? De qualquer forma, eu agradeço o convite que você me fez e aqui estou eu para conversar um pouco sobre essa nossa experiência de Ponte Rio-Niterói.
Tá? Você já comentou, né, minha participação na Ponte Rio-Niterói. Eu creio que valeria só apenas comentar que a ponte, no ano que vem, completa 50 anos. É o seu cinquentenário. E eu já atuo na Ponte Rio-Niterói há 52 anos. Tá? Então, vamos lá. Eu separei algumas telas aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela maior. Tá? Deixa eu abrir aqui a tela. Fique à vontade, doutor Carlos, o tempo é seu. Estranho. Pessoal, aproveitando aí o tempinho do doutor Carlos até colocar na apresentação, no final a gente vai abrir aí para as perguntas, tá bom? Então, não vai ser no decorrer da apresentação, vai ser no final, tá bom? Acho que agora está na tela maior, né? Só que está de trás para frente. Só um minutinho. Vou me ajeitar aqui. Isso faz parte do jogo, né? O computador, às vezes, quando quer, provoca Faz parte. certas intolerâncias tolerantes, né? Eu acho que agora chegamos aí, né? Repito, boa noite, muito obrigado pelo convite. Vou passar um pouco algumas informações da Ponte Rio-Niterói. Né? Em primeiro lugar, é preciso que a gente destaque o seguinte: nós não estamos falando de uma ponte comum, nós estamos falando de uma ponte icônica. Né? Essa Ponte Rio-Niterói, que representa nada mais, nada menos do que a maior ponte do hemisfério sul. Hoje, a Ponte Rio-Niterói é a 23ª do mundo. Quando ela foi inaugurada, em 1974, no dia 4 de março, ela era a 3ª maior do mundo. Só perdia para duas norte-americanas, que era a Ponte sobre o Lago Pontchartrain, nos Estados Unidos, e a Chesapeake Bay Bridge, também nos Estados Unidos. Uma tinha 38 quilômetros e outra tinha algo em torno de 27. Mas o tempo foi passando e os chineses, principalmente, o pessoal da Coreia do Sul também, trataram de distanciar a Ponte Rio-Niterói do 3º lugar. Mas isso não representa absolutamente nada, porque se nós levarmos em consideração quantas pontes tem no mundo, ser a 23ª é realmente um orgulho para a engenharia brasileira. Complementando alguma coisa sobre a Ponte Rio-Niterói, eu separei alguns títulos, né, alguns predicados maiores dela. Aí tem 6 ou 7, e poderíamos escolher qualquer um como destaque, né? Eu resolvi falar um pouco dessa primeira obra no Brasil a usar cimento Portland resistência aos sulfatos. É a 5ª observação aí. Primeira obra no Brasil a usar cimento Portland resistência aos sulfatos. Por aí mostra como a Ponte Rio-Niterói, já naquela época, né, nós estamos falando na década de 60, e a construção da ponte começou em 1969, fevereiro de 1969. Simbolicamente, foi em novembro
em 1968, quando a Rainha Elizabeth esteve aqui, por conta de nos emprestar 22 milhões de dólares em contrapartida à compra brasileira do aço inglês para a construção do vão central. Então, numa época em que nos falava de durabilidade, o concreto era para resistir apenas, em termos de esforços mecânicos, a ponte já se preocupava com durabilidade. Aí, nesse ponto, leia-se Hernani Dias e Antônio Alves de Noronha Filho, que eram engenheiros. O Noronha já é falecido, mas o Hernani deve ir. É uma sumidade. Hernani é uma categoria gênio, e já naquela época se preocupava com isso. Não havia no Brasil cimento Portland de resistência ao sulfato. Nós contactamos uma fábrica, Cimento Paraíso, e essa indústria se propôs a fazer um cimento com baixo teor de C3A, exatamente para combater os efeitos maléficos dos cloretos e sulfatos presentes na água da Baía de Guanabara. Mais um elenco de pontos importantes com relação à ponte Rio-Niterói, né? Aqui não saberia nem dizer o que a gente poderia separar para comentar, mas seria importante dizer o seguinte: é a obra brasileira que é referência mundial em termos de manutenção. Eu já tive a sorte de participar de vários congressos internacionais e sempre, todo mundo vem falar da ponte Rio-Niterói comigo, né? Sempre. Vários congressos já tive no exterior. E merece destaque também essa última expressão, que é uma das duas pontes no mundo com instrumentação há 50 anos instalada e em pleno funcionamento. Eu tive recentemente em Portugal, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, porque foram os portugueses que, à época da construtiva da ponte, instalaram a instrumentação dos vãos de concreto. E eu já participava nessa época dessa instrumentação. Pois bem, os instrumentos que estão instalados, embutidos nas aduelas de concreto e os aparelhos de leitura desses instrumentos na ponte Rio-Niterói estão em pleno funcionamento. E nessa minha visita ao LENEC, eu vinha saber que tinha, parece, segundo os portugueses, que tinha uma ponte na Arábia Saudita que também estava em funcionamento há bastante tempo, mas eles não tinham certeza. Agora, com essa nossa visita lá, eles ficaram conscientes de que no Brasil tem uma ponte que tem uma instrumentação com 50 anos em pleno funcionamento. Aliás, agora em agosto, essa instrumentação vai voltar a funcionar para que a gente... Doutor Carlos, deixa eu só te interromper um pouquinho. Sua apresentação está dando certo de passar os slides? Só um instantinho. Tá bom. Agora sim. E aí pode fechar esse da lateral aqui, tem um xizinho aqui da lateral, que aí pode ampliar a apresentação. Ok. Obrigado, professor. Pode ser assim? Isso, ótimo. Aí voltou. Pode ser assim, melhor ainda? Pode ser assim. Aí voltou lá no início, isso, no primeiro slide. Pode continuar aí onde parou, tá bom? Obrigado. Professor, está parado no primeiro slide. Não está mudando. Na tela do senhor, você está visualizando alterar os slides? Nós estamos aqui, não é isso? Tá. Para mim, aqui, no momento, está no slide principal. O senhor está no outro slide? Você está vendo essa tela aí, só essa? Eu só estou vendo a tela do PowerPoint. A apresentação do senhor, na verdade, está apresentando a tela do PowerPoint. Se o senhor puder cancelar a apresentação agora e colocar para apresentar a tela inteira, a tela que o senhor está com duas telas, né? Aí seleciona a tela que o senhor está com a apresentação do PowerPoint. Para apresentação no Google Meet. Só um instante, por favor, tá? Ok, parou a apresentação. Aí seleciona apresentar a tela inteira, apresentar uma tela, a tela inteira.
Selecione a tela que tem o PowerPoint. Pede para apresentar. Uhum. Tá, na verdade eu estou enxergando a tela do modo de apresentação. Você tem que selecionar outra tela que está apresentando. Ou, não, pode ser, não precisa mexer aí não. Espera aí, só um pouquinho. Vai em apresentar slides lá em cima. Apresentar slides. Não. Pausa. Volta lá. Volta de novo. Apresentar slides. O último íconezinhos aí, onde está monitor automático. Desmarca esse monitor automático. Isso. E desmarca o modo de apresentador aí. Ok, apresenta agora. Ok, agora deu certo. Muito obrigado, uma boa Ok? Obrigado, Marcos. Você quer que eu volte atrás ou eu continuo? Eu acredito que pode continuar, professor. Está vendo perfeito a tela agora? Sim, perfeitamente. Tá. Se você observar, com essa magnitude da ponte de Niterói, falar sobre ela tem vários assuntos específicos. Então, eu tive que escolher 3 assuntos, né, que eu achei interessante, para que viesse à tona nessa minha apresentação. Tá? E eu decidi pegar a inframédia superestrutura, na infraestrutura falar um pouco sobre a inspeção submersa da ponte, que a gente sabe que no Brasil nós não temos muito essa cultura, normalmente se vistoria da lâmina d'água para cima. Mesoestrutura, aparelho de apoio, que é um assunto muito delicado, muito controvertido, mas que sempre traz problema, né? E na superestrutura, falar nas aduelas em concreto protendido, né? Somente com casos interessantes que tem aqui na Ponte de Niterói e também no exterior. Inspeção submersa. A NBR 9452, em 1919, ela manda que se faça inspeção submersa a cada 5 anos. Isso é a norma brasileira de vistoria de pontos e viadutos de concreto. Essa norma, quando nós fizemos, eu participei com o pessoal de São Paulo também, né, a gente usou os mesmos predicados, né, que são delineados pela norma americana, do National Highway Institute, que manda que se faça vistoria submersa das pontes a cada 5 anos. No caso da ponte de Niterói, vejam que a primeira norma brasileira, essa NBR 945219, ela foi feita em 86. Nem se falava, em 1986, em inspeção submersa essa norma, nem falava. A ponte de Niterói, em 1980, já fez a primeira inspeção subaquática. Foi contratada uma empresa, né, e nós fizemos um mergulho lá na ponte, 1.138 tubulões que tem a ponte, nós verificamos cerca de 10% a 15% deles. Em 2000, de lá para cá, já tiveram várias vistorias submersas. Em 2018, foi a última inspeção. Agora, em 2023, está em vias de ocorrer, porque, em verdade, começamos em 2018, acabamos em 2019, a gente tem até 23 e 24 para continuar. Isso poderia ser entendido como uma coisa muito notória, mas não é. Uma coisa muito notória, não. Uma coisa muito, vamos dizer assim, clara e evidente, né? Isso aí todo mundo está sabendo. Acontece que o que se faz no Brasil não é bem isso. Eu estou muito acostumado, já fiz historias em vários locais aqui do Brasil, né? E não é bem isso que acontece. Mas nós temos na Ponte de Niterói um dogma de seguir a normatização. Então, em 2023, isso vai ocorrer. Já está prestes a ocorrer. Há uma certa tela aqui que eu vou tentar ver se eu consigo mostrar uma vistoria submersa lá na Ponte de Niterói. Tá aí. Isso aí foi em 3 de abril de 2019. Isso é uma máquina extratora de corpo de prova. Nós estamos furando a camisa metálica do tubulão,
E os tubulões têm camisa metálica perdida como forma para tirar um corpo de prova no interior, no miolo do concreto, né? Essa situação, desculpe, vai se repetir agora em 2024. A nossa principal finalidade é saber o teor de cloretos e sulfatos se está atacando a ponte e também, fundamentalmente, saber qual o grau de redução da espessura da camisa metálica. Essas camisas metálicas, para a gente, se elas se perderem, não tem problema algum. O concreto da ponte de Niterói foi dimensionado para uma durabilidade a perder de vista, digamos assim, né? Então, isso para a gente não importa. Se a camisa metálica for perdida, pouco quer dizer para a gente, mas, enquanto ela estiver aí, ela vai nos ajudar, né, digamos assim, a proteger um pouco mais do concreto submerso. A nossa finalidade com isso, né, é exatamente deixar que, vamos dizer assim, a camisa metálica fique protegendo o concreto. Uma particularidade importante também dessa inspeção submersa é que a espessura de cobrimento da armadura dos tubulões da ponte é de 9 centímetros. 9 centímetros é a espessura de cobrimento da armadura dos tubulões da ponte. Veja que isso é uma proteção espetacular, além da camisa metálica. Mas existem mais umas outras particularidades. Por exemplo, quando a gente mergulha, a gente não raspa as algas marinhas nem as cracas que ficam lá incrustadas na camisa metálica, né? A gente preserva a vida marinha. E nós temos um estudo feito pelo saudoso professor Vicente Gentil, talvez ou seguramente a maior autoridade à época em corrosão no Brasil, que fez um estudo para a gente de que não era necessário, né, que fosse retirado essa vida marinha incrustada na camisa metálica. Isso aí traz um benefício enorme, que preserva a vida marinha, e também custos, né? Sem raspar, o custo é substancialmente reduzido, né? Então, nós temos esse benefício. Mas isso foi feito com base em um estudo muito sério, e nós levamos adiante e até hoje permanece. Uma segunda coisa se diz, por que extrair corpo de prova? A gente extrai corpo de prova lá das fundações, como eu já falei, principalmente para teor de cloretos e sulfatos, mas também para verificar a absorção, a porosidade, permeabilidade e a água sob pressão do concreto que está lá dentro, porque nós temos parâmetros de absorção, porosidade, permeabilidade e água sob pressão da época construtiva. Quando a gente tira corpo de prova, compara com aqueles valores daquela época. E uma coisa interessante é que isso é trabalhoso, porque para absorção, para porosidade, permeabilidade, para cloreto, sulfato e água sob pressão, são corpos de prova com dimensões distintas. Isso dá um trabalho muito grande, né? Mas a gente faz isso aí exatamente para conscientizar, né, de que a ponte está sob controle no que diz respeito às fundações. Nós temos um estudo, na época da construção, vieram 2 especialistas norte-americanos da Califórnia, Mr. Stratford e Mr. Stutterhill, e eles deixaram um documento para a gente dizendo o seguinte: quando a camisa metálica dos tubulões da ponte de Niterói estiverem todas corroídas, a água estiver em contato com o concreto da ponte, somente daqui a 50 anos é que a gente começa a ficar preocupado, porque o concreto foi feito de uma forma exemplar e cuidadosa. É um concreto autoadensável, né? É um concreto submerso autoadensável e com cimento resistente ao sulfato. Então, essas particularidades da inspeção submersa da ponte de Niterói, isso é um troféu para a gente, porque ninguém tem esse cuidado e nós temos com relação a essa obra icônica. Há que se dizer o seguinte: essa foto mostra 2 pilares bem próximos na ponte de Niterói. Isso não é normal. Os pilares da ponte têm vãos de 80 metros. Porém, o que determinou o vão central de 300, 200 metros, totalizando 848 metros, o que vinha depois tinha que se adequar a essa situação. Como as adueras foram montadas vindo do Rio para Niterói, e da Niterói para o Rio, e o vão central também estava sendo montado, perto de chegar no vão central,
A treliça montadora das aduelas só tinha capacidade de montar as aduelas no vão de 80 metros. Então, nós tivemos que criar um pilar adicional, né? Um pilar adicional, que é esse que está, vocês vendo aí do lado esquerdo, né? E depois a gente teve que demolir. Só que, durante a demolição, foi levantado o seguinte aspecto: vamos demolir o pilar por questões estéticas, porém, os tubulões a gente não vai demolir, porque vai servir no futuro para esses estudos que eu falei agora. Ou seja, a gente não prejudica, não mutila as fundações propriamente ditas da ponte Rio-Niterói, porque tudo que a gente faz são nesses tubulões aqui que vocês estão vendo. Foi demolido o bloco, só tem aquele bloco lá atrás que vocês estão vendo, que é o bloco realmente que existe lá agora. Esses tubulões aí, né, tanto de um lado como do outro, quer dizer, no pilar 98 e no pilar 103, estão à nossa disposição para esse estudo magnífico que é feito de durabilidade do concreto. Até isso, lá atrás, a gente pensou. Então, é uma obra realmente que tem que ser respeitada sob esse aspecto também. Bom, aparelhos de apoio. Aparelhos de apoio e junta de dilatação são dois assuntos muito polêmicos, não só no Brasil, lá fora também. A cada 5 anos, antes da pandemia, eram realizados congressos internacionais somente sobre juntas e aparelhos de apoio. Né? E eu participei dos 8 congressos, eu participei de 6. Né? E normalmente é nos Estados Unidos, no Canadá, e apenas um foi em Roma, na Itália. Eu ouvi uma frase muito interessante de um engenheiro chamado Waldemar Kossen. Era um engenheiro alemão, muito entendido em junta e aparelho de apoio, já falecido, e ele disse na palestra dele o seguinte: juntas e aparelhos de apoio representam 1% do custo da obra e 99% das dores de cabeça. Muito bem. Apesar daquela época que ele falou isso foi em 1991, quando o congresso foi em Toronto, no Canadá, eu me fiz presente e apresentamos um trabalho sobre a ponte de Niterói, as juntas da ponte. Isso até hoje é observado. Né? Até hoje é observado. Se quem compra aparelho de apoio ou junta de dilatação não tiver muito cuidado, vai comprar gato por lebre. O que significa muito cuidado? Tendo um profissional dentro da empresa que está fabricando para que você acompanhe o controle da qualidade. Eu conheço empresas no Brasil que não abrem mão disso. Eu tenho várias empresas que eu dou consultoria que não abrem mão disso. Né? Isso aí atenua o fato de que aparelho de apoio pode durar tão pouco numa obra aqui no Brasil e que qualquer coisa é motivo de substituição. Então, eu faço essas seguintes perguntas. Né? O inspetor que estava historiando uma ponte, o que ele entende de aparelho de apoio? Né? O que ele vai observar? Né? Será que o que está acontecendo de defeito relevante traz algum prejuízo, algum vínculo negativo às estruturas? E qual o critério de substituição de um aparelho de apoio? Não tem. No Brasil não tem. O critério de substituição é a bel prazer. Eu acho que tem que substituir. Esse achismo está baseado no aspecto visual. Isso é totalmente errado. Na ponte Rio-Niterói, nós adotamos essa postura. Né? Até porque foi feito um estudo minucioso sobre isso, que a gente vai mostrar agora. Mas vejam, senhores, olha esse aparelho de apoio na ponte Rio-Niterói, no acesso Rio de Janeiro. Olha o aspecto visual dele. Terrível. Isso não resta a menor dúvida. Está lá ó, a borracha aparecendo, rasgada e por aí vai. Qualquer obra nesse país dizia troca o aparelho de apoio. Na ponte a gente não faz isso. Porque nós fizemos uma monitoração que mostra que essa camada que está aí, saindo do aparelho de apoio, é a camada de recobrimento lateral. Tá? Não tem influência alguma no corpo do aparelho de apoio. Nós tiramos apoio piores do que esse e verificamos, cortamos o aparelho de apoio, que 2 centímetros da periferia para o interior, o aparelho de apoio está perfeito. O miolo, o bojo, o cerne do aparelho de apoio está perfeito. É por conta disto que as estruturas não sofrem com a situação dessa. Nós não estamos indicando que as obras devam fazer isso que a ponte fez. Cada obra deve ter a sua monitoração, ou se basear em alguma coisa da ponte de Niterói, mas tem que ter um outro ângulo de visão para esse tipo de coisa. O que a gente não podia na ponte era, com a ponte de Niterói, com 3.200 aparelhos de apoio, substituir todos os apoios. Isso não há dinheiro que pague.
nós substituímos 8 aparelhos de apoio há cerca de 8 anos, por aí, né? E há cerca de 8 anos substituímos 8 aparelhos de apoio. Isso custou 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, 8 aparelhos de apoio. Nós temos 3.200. E tem situações muito mais dificultosas em termos de logística do que o que a gente trocou. Essa situação não tem nada a ver com a ponte, eu vou me reservar, não dizer de onde é, eu só vou falar o nome da ponte Rio-Niterói. Isso foi de uma obra que eu dei consultoria, que o aparelho de apoio foi colocado fora do centro de gravidade. O aparelho de apoio retangular tem três situações importantes. O centro de gravidade dele tem que estar no centro de gravidade do berço, a menor dimensão tem que estar no sentido longitudinal e não deve haver nenhuma obliquidade. É o que não está acontecendo aí. Essa estrutura, esse aparelho de apoio foi colocado na sua posição devida. É comum que se receba nas obras aparelhos de apoio que venham assim protegido com a madeira para que não danifiquem os apoios que chegam na obra, né? Eu já vi várias obras em que o pessoal põe o aparelho de apoio no local desse jeito. Esse aparelho de apoio está sufocado. Se ele ficasse dessa forma que aí está, ele não poderia desenvolver o seu trabalho, né? O trabalho de um aparelho de apoio fixo como esse aí, ele tem que bojar lateralmente e frontalmente, e também tem que se deformar. Isso seria impossível, ou seja, esse aparelho de apoio seria rasgado, e se não tivesse vínculo negativo, também, vamos dizer assim, as estruturas. Mas eu já vi demais aparelho de apoio assim. Esta obra também eu me reservo a não falar no local, mas os senhores veem daí que a parte esquerda do aparelho de apoio está livre de carregamento. E a parte para a direita está com bojamento excessivo do elastômero, né, definido pela chapa de aço fretante ou frenante, né? E está aí. Esse aparelho de apoio, ou se troca agora, né, mas ele certamente já deve ter rompido e vai ter que ser trocado. Isso não tem a menor dúvida. Uma situação dessa, isso sim, tem que trocar. Ou, se quiser esperar um pouco até romper, é preciso ter muita segurança dessa história. Esse aqui foi em Belo Horizonte, há muito tempo, né? Eu fui convidado para dar uma assessoria durante a troca de um conjunto de aparelhos de apoio de um viaduto. E quando eu cheguei lá, me deparei com os aparelhos de apoio que me surpreendeu. E eu perguntei ao pessoal, por que vocês estão trocando esse aparelho de apoio? Não, você não está vendo que está deformado aqui? E eu comentei, essas deformações são próprias do elastômero. O aparelho de apoio tem que bojar, isso faz parte do elemento. Porém, eles não acreditaram. Não, a gente já comprou o aparelho de apoio, vamos mudar. Esse que eu estou mostrando aqui foi o aparelho de apoio novo que eles colocaram, que romperam, foi esmagado na mesma hora. Esse aí é um processo de esmagamento de um aparelho de apoio novo. O que estava lá estava muito melhor do que esse. Muito melhor do que esse, e eles trocaram por esse aí que rompeu na mesma hora. O aparelho de apoio foi esmagado na mesma hora em que a carga estava aliviada, o carregamento do aparelho de apoio, com macacos hidráulicos, né? Com trava de segurança. Quando a gente aliviou os macacos hidráulicos, o carregamento veio em cima dele, o aparelho de apoio estourou. E, para minha surpresa, isso aí teve digamos assim, houve um processo judicial, né? Um processo jurídico, e eu fui participar. E, antes disso, eu ouvi do fabricante o seguinte, eu acho que eu já contei essa história sempre, né? Também não vou falar o fabricante, mas ele me disse assim, eu falei, tá aqui, os seus aparelhos de apoio não passam na norma? Não, meus aparelhos de apoio passam na norma. O problema é o seguinte, ele me dizendo, eu mandei para a obra um Fusca. Se vocês quisessem uma BMW, eu tinha mandado uma BMW. Então, é esse nível de fabricante que a gente tem que eliminar, tem que estipar, né? Ou seja, aparelho de apoio não deve só ser comprado, cuidado, pelo preço, tá? Pelo preço. Talvez um aparelho de apoio, uma junta de dilatação, o menor preço não seja o melhor preço. Esta obra aí tirou todos os aparelhos de apoio, comprou novamente e teve que mudar de novo, fez trabalho dobrado. Isso foi em Cubatão, há muito tempo atrás, estava um calor muito forte, e eu recebi um convite também para ver a mudança do aparelho de apoio. Aí foi um convite informal, que era de um amigo meu, que estava participando disso aí, eu estava lá por perto e fui lá dar uma olhada com ele. E logo eu perguntei a ele, mas vocês vão substituir esse aparelho de apoio por quê? Vejam que aqui é uma viga metálica, né? É uma viga metálica que está aí. Estava um calor muito grande. E ele disse, você não está vendo, Carlos Henrique, que o aparelho de apoio está deformado?
Bom, eu me contive, né, mas eu disse o seguinte, esse também é trabalho do aparelho de apoio. O aparelho de apoio fixo, ele se movimenta dessa forma, se deformando. Não é um aparelho de apoio deslizante que tem a teflon lá em cima e aço inoxidável que vai deslizar. Isso é um aparelho de apoio fixo. Tem que acontecer isso. Se não acontecer, vai dar problema na obra. Ah, mas está demais. Como demais? Como demais? Se não, vejamos isso aqui. Esse é o teste que se faz de compressão combinada com esforço horizontal. Isso eu estava acompanhando, eu já acompanhei vários ensaios desses. Daqui a 10 dias vou voltar à indústria de São Paulo para acompanhar também. Né? Tá aqui, ó. O aparelho de apoio chega a esse ponto. Se você verificar ali, aquele ângulo que eu mostrei assim, aquela seta curva, a tangente daquele ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. A deformação horizontal fica 2 vezes maior do que a altura do aparelho de apoio. Se o aparelho de apoio, você faz isso em laboratório para determinar o módulo G de deformação, o que representa, né, essa situação aqui? O que representa essa situação aqui? Não representa nada, absolutamente nada. Essa capacidade importante do aparelho de apoio ainda iria 2 vezes o que está aí. Mas eu fui voto vencido, porque já tinha toda a trapizonga lá montada para substituir, comprar os aparelhos de apoio, uma série de coisas. Mas isso é totalmente desconhecer o funcionamento de um aparelho de apoio. Né? A gente critica muito, mas é preciso que os engenheiros se familiarizem um pouco sobre isso. Né? Porque situações dessas que a gente está mostrando não podem acontecer na engenharia. Não pode acontecer na engenharia. Né? Existe norma para que a gente veja, e casos daquela natureza nem se compara com isso aí. Agora, uma situação dessa, tudo bem. Essa foto fui eu que tirei, porque a gente viu o aparelho de apoio está esmagado na parte posterior e na parte anterior ele está caindo. E aqui, ao lado direito, já tem vínculo negativo desse trabalho, vamos dizer assim, absurdo do aparelho de apoio. Né? Já tem transversina quebrada, armadura exposta. Isso, sim, é uma situação em que o aparelho de apoio está sendo projetado para fora da sua posição normal e está trazendo um vínculo negativo estrutural. Esse não tem a menor dúvida, tem que trocar. E foi trocado. Né? Essa foto eu casualmente ia passando num viaduto, isso aqui no Rio de Janeiro, melhor dizendo, em Niterói, e me surpreendeu quando eu vi o tranco no pavimento. Algo mais ou menos assim. Olha como é que estava o guarda-corpo, né? Que parecia uma situação que está lá embaixo. De um lado, esmagado o aparelho de apoio, a junta de dilatação nessa fenda que está aí, deu no que deu. Estragou o aparelho de apoio e arrebentou a junta de dilatação também. Num caso desse, não tem o que pensar. O aparelho de apoio tem que ser trocado. Né? A Ponte Rio Niterói, o que é que a gente faz? Bom, nós levamos algo em torno de 2 anos pesquisando o que fazer com isso, e essa monitoração da ponte hoje é conhecida, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa. A Polônia, um congresso que houve lá em 2001 em Roma, eu estava presente como polonês, professor da Universidade de Varsóvia, ele levou literalmente a nossa monitoração para a Polônia para fazer também lá nos viadutos e pontes da Polônia. Ele trabalhava no segmento tipo DENIT de lá. Né? O que é que a gente fez? Né? Vamos fazer uma monitoração especial desse aparelho de apoio. Se ele está com aspecto feio, mas o que interessa para a gente é vínculos negativos não existe, vamos aproveitar essa, vamos dizer assim, reserva de resistência que o aparelho de apoio tem. Que os fabricantes nem sabiam disso. Nem sabiam disso. A Ponte Rio-Niterói foi que deu para eles essa informação. Hoje eles usam isso. Né? Então, que monitoração especial é essa? Né? Nós selecionamos 88 aparelhos de apoio, 76 fixos sob os pilares e 12 deslizantes nas aduelas de articulação, suporte suportado. Né? Isso aí levou algo em torno de 2 anos. Quando concluímos, isso foi a minha tese de mestrado, e por felicidade nossa e também por inteligência do DENIT, no manual do DENIT, ele já fala que, se não trouxer vínculo negativo, o aparelho de apoio pode ficar na obra sem ser substituído. Perfeitamente. É isso que tem que se falar. Tá? É isso que tem que se dizer. Porque, reparem os senhores, sustentabilidade é uma palavra que está muito na moda agora e vai continuar para sempre. Um aparelho de apoio, quando é trocado,
o elemento chave dele vem do petróleo. Um aparelho de apoio 2, 3, 10, 20 ou 50, depois que trocam, velho, joga-se aonde isso? Né? Um aparelho de apoio desse não é regenerado. Né? Essa borracha, para se perder ao longo do tempo, leva anos, anos e anos. Ao fazer isso, a Ponte Rio-Niterói também compartilha com a sustentabilidade, que é o que a gente tem que fazer para que as gerações futuras tenham um mundo melhor do que o nosso. Então, essa monitoração dos aparelhos de apoio também mexeu com essa situação. Veja, a gente faz monitoração no acesso Rio-Niterói, no trecho sobre o mar, e nas ilhas do Mocanguê Grande e do Caju. Neste momento, a Riocom, junto com a Ecoponte, nós estamos fazendo essa monitoração dos aparelhos de apoio. Essa monitoração é praticamente anual, tá? Que a gente faz, e os resultados são inimagináveis. Praticamente questões milimétricas do que a gente viu anteriormente, para agora é o que tem de modificação. Ou seja, nós estamos economizando não só recursos financeiros, como também economizando e fazendo coisas bem-fazejas na natureza. Muito bem. Aqui é só para complementar um caso interessante. Esse aparelho de apoio foi em Minneapolis, nos Estados Unidos, né? Estava desse jeito. Foi feita uma vistoria há pouco tempo. Eu tenho um trabalho de um engenheiro que diz lá, vistoria negligenciada. Estava lá escrito, eu tenho esse trabalho. Isso é um aparelho de apoio e que tem engrenagem, né? Essa engrenagem estava toda corroída e esse aparelho de apoio não podia se movimentar por conta da corrosão. O atrito era muito grande. Nessa situação, se ele estivesse se movimentando, a estrutura ia com ele. Como ele não se movimentou, ficou estático em função dessa situação de corrosão, a estrutura foi e caiu. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Morreram cerca de 11 pessoas, se eu não me engano. Cada uma delas entraram na justiça, cada uma delas entrou na justiça e recebem uma grana preta do governo por conta disso. Primeiro, o governo falou que foi algo tipo fatalidade. Esse grupo contratou um dos melhores engenheiros de vistoria de pontes e viadutos lá dos Estados Unidos. O camarada foi lá, não demorou muito, ele acertou na mosca. Foi lá e está aqui o problema. Está aqui o problema. E isso foi consolidado e referendado por toda a sociedade técnica no mundo, né? Que mandou mensagem para ele dizendo que corroborava com o que ele disse. Muito bem. Aqui está um aparelho de apoio da Ponte de Niterói, de outrora, porque tinha a mesma similaridade que eu mostrei anteriormente, só que, no nosso caso, ele está nessa situação aqui. É bem diferente. Esse aparelho de apoio é móvel do vão central, nas extremidades do vão central, né? Porque no meio dos pilares centrais tem apoios fixos, mas esses são nas extremidades. Isso dá em torno de 840, dá em torno de 760 metros, né? Esse peristático aí, 760 metros de trabalho de movimentação do caixão metálico. Os apoios lá na Ponte de Niterói são extremamente bem conservados. Muito bem, vamos entrar agora um pouco para a terceira parte da nossa conversa, né? Que é sobre concreto protendido. Né? A primeira coisa que deve se ter em mente é o seguinte: a gente não deve esperar fissura em concreto protendido. Nós sabemos que o concreto só fissura quando a capacidade portante dele é superada. Né? Se o concreto é protendido a 100%, por exemplo, como a Ponte Rio-Niterói, né? Por que haver fissura se está 100% protendido? Né? Não tem tração. E houve um problema sério lá na ponte, já contornado. Isso aqui é de domínio público, todo mundo sabe disso. Isso já foi parar até em um congresso que a gente foi na Coreia do Sul, em Seul, porque a época que a gente estava com problema, nós consultamos várias instituições e ninguém soube nos ajudar. Ou não soube ou não quis. O fato é que quando a gente levou na Coreia do Sul, a gente apresentou, depois da nossa apresentação, todo mundo vai tirar dúvida com a gente. Eu tenho o mesmo problema, eu tenho o mesmo problema, eu tenho o mesmo problema. Mas a época que a gente ficou 2 anos em cima disso, ninguém nos ajudou. Mas o que é que aconteceu? Muito bem. Eu vou mostrar aqui rapidamente um caso interessante. Morandi, Ponte Morandi, em Gênova, em agosto de 2018, 14 de agosto, colapsou. 35 carros caíram, 3 caminhões, 39 vítimas fatais e 16 feridos. Era uma ponte com 50 anos. Nos últimos 5 anos nos Estados Unidos, ou desculpe, na Itália,
eu soube que caíram 10 pontes. Eu tenho amigos lá na Itália, sempre me correspondo com eles, né? Recentemente estive agora com o professor Mário de Miranda, aqui no Congresso no Rio de Janeiro, e eu conversei muito sobre esse caso com ele, né? Isso ficou conhecido, foi num dia chuvoso, lá em Gênova, na Itália, né? E aconteceu basicamente o seguinte, eu vou tentar ver se eu consigo mostrar a vocês o que aconteceu. Está aqui, ó. Isso é uma animação, logicamente, né? Uma animação muito interessante. Veja, esse pendural aqui, da esquerda, mais para perto da gente, colapsou. Muito bem, esse carregamento foi todo lá para o ao lado. Não demorou tanto essa ponte cair. Isso aqui é só para mostrar uma ilustração. Logicamente que esse pendural, quando caiu, em fração de segundo, o de lá também caiu, né? E levou a quantidade, caiu também. Então, isto foi um dia muito chuvoso em Gênova, né? Está aí, ó, a animação mostrando a queda, né? Dessa ponte. Ponte Morandi. Morandi foi um dos grandes engenheiros calculistas que a Itália teve. É famosíssimo no mundo. Aqui uma outra visão, né? Da mesma situação. E por que eu estou mostrando isso aos senhores? Porque a experiência da gente, né? Agora falando como consultor da Ecoponte, a experiência nossa da Ecoponte, numa situação de concreto protendido, nos levou a se envolver com essa situação. O que está acontecendo? Essa ponte já foi não reconstruída, foi feita uma ponte nova. Ela foi implodida. Essa ponte foi implodida e fizeram uma ponte nova. Porém, isso está numa esfera jurídica. Essa esfera jurídica quer saber, né, uma série de coisas. E também, né, se os ensaios que foram feitos nesse tirante que rompeu primeiro, se esses ensaios têm validade, se esses ensaios são confiáveis, se esses ensaios podem ser determinantes para alguma coisa, porque eles mesmos estão em dúvida. Então, eu recebi um convite desse grupo, eu hoje faço parte, né, do grupo que está estudando e vai a júri, né? Meu nome já está lá no júri, eu já fui convidado, tem lá meu nome, já recebi essa informação. A partir de agora, eu faço parte de uma comissão internacional que vai julgar esse tipo de coisa, né? Uma vez eu falei com 1, 2 ou 3 amigos meus, pô, você vai entrar nessa? Não tem problema algum, né? Não tem problema algum. Se você tiver experiência com relação ao que eles querem, você entra. E isso a gente tem. A Ponte Rio-Niterói tem. Por conta de quê? A gente já fez vários ensaios na Ponte Rio-Niterói, né? Então, eu mostrei esse exemplo para exemplificar como é interessante o que a gente faz aqui, que é reconhecido lá fora. É muito simples para mim dizer que a gente é referência mundial. Está aqui um exemplo. Está aqui um exemplo, né? Está outro exemplo da parede de apoio, que foi levado lá para a Polônia. Então, o que se faz na ponte é referência no mundo realmente. Eu trouxe essa situação para mostrar o seguinte: se vocês verificarem, aqui no meio dessa ponte, essa ponte é em Palau. Palau, cuja capital é Koror, bem no extremo, lá perto da Austrália, né? Na Oceania. E essa ponte tinha sido reformulada e reparada há pouco tempo, questão de 6 meses. E ela veio a ruir. E o senhor sabe por quê? Porque ninguém teve a ousadia de averiguar com mais segurança os cabos protendidos dessa obra. Se bem que aqui a questão foi a relaxação dos cabos. Essa ponte é antiga e foi feita também com cabo de relaxação normal, o que é um eufemismo, porque a relaxação normal de um cabo protendido é muito elevada, né? Então, muito bem, eu mostrei esse exemplo, que é na Ponte Rio-Niterói, que a gente vai mostrar agora, nós tivemos esse problema de relaxação. O que aconteceu na ponte? Veja, esse é outro exemplo para mostrar também a queda de uma ponte sobre o rio Uruçanga, né? Essa ponte, eu não me recordo se é BR-116 ou BR-101, mas fazia parte do patrimônio do DENIT. Essa ponte rompeu durante a noite, numa passagem de um caminhão, né? E verificaram depois, eu tenho um relatório do meu amigo Calheiros, que já é falecido, esse relatório está comigo, é uma relíquia. A ponte desabou por problema de corrosão nos cabos protendidos. Daí vem a grande diferença entre vistoriar uma obra de concreto armado e concreto protendido, que no Brasil não se faz, né? No Brasil não se faz.
Tanto faz a viga sem concreto armado como protendido, o nego só vai olhar, a pessoa só vai olhar se tem concretos agregados, armadura exposta e por aí vai. Esquece que o coração do concreto protendido são os cabos. E cabos corroídos já fizeram perecer várias obras no mundo. Tá aqui uma no Brasil também, né? Isso é uma obra no Rio de Janeiro, eu não vou falar onde, mas vejam, senhores, está aí uma bainha. Nós, quando fomos vistoriar essa obra, isso aqui a gente não quebrou, não. Isso estava dessa forma, não tinha uma gota de calda de cimento no interior da bainha, protegendo a cablagem ou a armadura ativa contra a corrosão. Absolutamente nada. Onde se quer chegar com uma coisa dessa? É o colapso da obra, né? Esse exemplo, essa foto foi eu quem tirei, né? Muito bem. É preciso entender que existe um fenômeno na cablagem protendida chamado stress corrosion, ou corrosão sob tensão. Quando não se estabelece no interior da bainha metálica a injeção com calda de cimento, essa cordoalha fica com oxigênio lá dentro, que certamente vai corroer as armaduras. E a corrosão, a stress corrosion, é abrupta. Aquilo arrebenta o cabo abruptamente. E você não tem como ver isso lá fora. Não tem como ver isso lá fora. Tem que fazer algum teste para saber como é que está indo. É isto que a Ponte Rio-Niterói já fez mais de 1000 testes com segurança e que agora o pessoal da Itália quer o nosso concurso para justificar esse método lá fora. É preciso reconhecer nessa animação aqui, à esquerda, aquela cinza a calda de cimento envolvendo as cordoalhas. No centro, é uma situação que a calda de cimento ainda não exibe cordoalha, mas já não tem preenchimento total da bainha. No terceiro caso da direita, já começa a complicar, né? A cordoalha já tem cordoalha exposta. E situações piores são essas aqui. Mas a gente vê isso aí em todo canto. Essa última situação, aí de baixo à direita, eu acabei de mostrar um caso agora. Já fomos em várias obras, aqui no Rio de Janeiro, também em Mato Grosso, em várias obras a gente já foi, também com o intuito de resguardar a obra no que diz respeito à sanidade do concreto protendido. Bom, Ponte Rio-Niterói. Por que eu fiz esse preâmbulo? Em primeiro lugar, vamos destacar isso aqui, né? Nós não estamos falando de uma ponte que tem 10, 20, 30 ou 1000, não. Nós temos 43 mil cabos protendidos. Se esses cabos fossem, os fios das cordoalhas fossem enfileirados, dariam 140 mil quilômetros. Ou seja, daria para dar 3 vezes e meia a volta ao planeta Terra. É uma coisa que não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Por isso que a Ponte Rio-Niterói é o maior conjunto de estrutura protendida da América do Sul, né? Antigamente era até muito mais do que isso. Mas vamos nos contentar, da América do Sul não tem obra que tenha um conjunto de proteção como o nosso. Então, é preciso ter cuidado com isso. Nós não podemos vacilar. Não podemos vacilar, né? E o que aconteceu? Aqui está mostrando uma fase construtiva da ponte, né? Os senhores têm lá em cima as aduelas coladas, né? Essa ponte foi em balanços sucessivos ou balanço progressivo. Lá em cima, do lado direito, os senhores veem uma aduela de articulação, é o dente Gerg, uma aduela suporte. A aduela suportada está aqui embaixo da direita, vai ser montada, né? E esse conjunto, você vendo de frente, está aqui, ó. No banzo inferior, na mesa inferior, do lado direito como esquerdo, tem 7 cabos cada um, no total na mesa inferior, 14 cabos, e lá em cima, no banzo superior, né, nós temos 21 cabos em cada alma, ou seja, 42 cabos na mesa superior para momentos negativos e 14 cabos na parte inferior para momentos positivos. Muito bem. O que aconteceu? Um dia, nós andando na Ponte de Niterói, descobrimos uma junta colada fissurada. Como a fissura na junta colada, a junta colada é meia cinza escura, nós resolvemos colocar um selo de gesso aqui à direita, os senhores estão vendo aqui à direita, à minha direita, né? O selo de gesso número 1, de prova. Na semana seguinte, o selo de gesso fissurou. Fizemos a contraprova do lado direito agora, fizemos a contraprova.
e a contraprova acusou também uma semana depois. Ou seja, nós estávamos diante de um problema gravíssimo, porque a ponte, o Hernani projetou com o doutor Noronha, 100% comprimida, ou seja, não tem tração. E estava havendo tração, tanto que rompeu a cola, rompeu a junta de colagem, né? Isso foi no meio do vão, na mesa inferior, a duela 8 no meio do vão. A partir daí, começou a nossa Via Cruz. Esse foi um dos estudos mais intrigantes e bonitos que eu já participei na ponte, junto com o Hernani Dias. Foi muito bacana, né? Nós realmente suamos muito para descobrir de onde veio isso aí e chegamos à seguinte conclusão. Aqui tem um desenho esquemático mostrando as aduelas. Aqui, cinza à direita e à esquerda, são os pilares. Preto, entre a parte verde, os aparelhos de apoio. E lá em cima, a duela A, de articulação, 1, 2, 3, 4, até 8. Tem uma junta colada no meio do vão e vem o vão de 8 até 1 e a duela de apoio. Ou seja, cada fleor tem 16 segmentos pré-moldados, colados e protendidos. Está aí mostrando esquematicamente. E como é que estava acontecendo a situação lá? Dessa forma. Estava acontecendo fissura entre as aduelas de apoio A1 e entre a 1 e a 2. E estava acontecendo fissura nas juntas coladas do meio do vão. E também do 8 por 7. Bom, aí nós começamos a quebrar a cabeça, né? Porque, se a gente for verificar, o diagrama de momento é uma situação mais ou menos assim, né? Em cima dos pilares, momento negativo, e no meio do vão, momento positivo, né? Muito bem. Então, é preciso entender uma coisa interessante, né? A ponte Rio-Niterói é toda colada superestrutura em aduelas, toda colada, né? Então, como uma obra é colada, por que a fissura só acontecia na união colada e não no concreto? Entende? Por que acontecia na união colada? É exatamente isso. Imagina que aqui tinham duas aduelas, né? E a gente passou cola aí. Muito bem. Como a ponte é colada, não tem armadura passante, né? Armadura simples passante de uma duela para outra. Então, o que acontece? Se for dar fissura, a fissura vem, né? Está havendo tração, a fissura vem e se aloja imediatamente na zona de colagem, porque não tem armadura passante aí. Foi exatamente o que aconteceu na ponte de Niterói, né? Isso é um estudo feito, como eu disse, pelo Hernani Dias, e eu ajudei bastante a ele também nisso, e descobrimos também isso aqui. Como é que seria uma estrutura em loco, não é colada, né? Seria mais ou menos assim, uma estrutura inteira, não teria uma fissura igual aquela lá de cima, da estrutura colada, mas teria algo assim, uma série de microfissuras que, com o tempo somadas, poderia levar a estrutura a ruir. Muito bem. Aí, nós começamos um estudo profundo, como eu falei, isso aí levou mais ou menos uns 2 anos a 2 anos e meio. Fizemos todo tipo de investigação, e chegamos à conclusão que o principal problema da ponte Rio-Niterói era a relaxação dos cabos protegidos. De baixo para cima, a terceira situação. Isso aí foi parte de um trabalho que a gente apresentou lá na Coreia do Sul, por isso que está em inglês, né? A relaxação dos cabos, a evolução da relaxação dos cabos. Porém, antes disso, a gente fez muita coisa. Colocamos selo de gesso em todas as juntas que estavam dando esse problema. Hoje, se os senhores quiserem saber, a ponte de Niterói tem mais de 8.000 selos de gesso. Em momentos positivos, a ponte já está toda reforçada. Em momentos negativos, já tem boa parte reforçada. E acredita-se que agora, em agosto ou início de setembro, comece a ser reforçados mais vãos em momentos negativos. Porque nós acabamos de fazer uma monitoração dos selos de gesso. A gente faz uma monitoração a cada 6 meses, no verão e no inverno, e descobrimos mais um selo de gesso fissurado que não tinha. Por que isso? Já que a gente sabe que todos eles vão fissurar. Para que se tenha o histórico da vida do concreto protendido da superestrutura da ponte de Niterói. Muita gente não dá valor histórico, porém, quando se precisa de alguma coisa profunda e você não tem conhecimento lá atrás do que houve, você patina muito a chegar a uma conclusão. E, via de regra, chega à conclusão errada. Por isso que a gente está fazendo para a Ecoponte. A Ecoponte faz essa monitoração do selo de gelo. Como eu disse, acabamos de fazer um agora e já estamos apresentando o relatório. Mas é importante mostrar o seguinte, né? Quais são os ensaios que mostram para a gente o interior da Bahia? Pessoal, isso é muito complexo. É muito complexo. Você vê aí, deve ter uns 11 ou 12 que dizem, né,
dizem que fazem, que dá a solução. O primeiro, radiometria micro-onda, eu peguei um trabalho francês, olhei, não descobri absolutamente nada. Por ele não vai nada, né? A endoscopia é possível com muita limitação. Uma pequena câmera de televisão, vai na ancoragem ativa ou ancoragem passiva, abre um furo e entra lá com a câmera e que a imagem vem em tempo real. Porém, quando você se depara com uma cauda lá dentro, você já não tem mais acesso, não sabe o que é que vem pela frente. Você vai ter que quebrar a viga para fazer novos ensaios. Não vale a pena. Esse sound print, aqui junto de radiografia, o sound print, ou grosseiramente a impressão do som, para a gente não interessa na ponte Rio-Niterói. Por quê? Porque está bem claro aí. Ele só te avisa quando o cabo já rompeu. Isso a gente não quer. Não interessa para a gente isso. Lá fora não me interessa. Agora, aqui na ponte não interessa para a gente. O cabo rompeu, a gente não quer que o cabo rompa, entende? Então, juntando isso tudo, né, nós descobrimos um método chamado RINT, que é esse último aí, Reflectometry Impulse Measure Technique, ou seja, técnica da medição da reflectometria de impulso. Eu não vou entrar no mérito de como se faz esse ensaio, isso não é da minha alçada. O que eu posso garantir é que aí na ponta já fizemos mais de 1000 ensaios desses com sucesso total. Este ensaio foi feito naquela obra que caiu lá em Gênova. E o pessoal tem dúvida se esse método RINT, lá na Itália eles têm dúvida, não aqui, né, realmente dá a qualidade a qualidade que se precisa para averiguar se está tudo bem no interior da Bahia. Nós, da Ponte de Niterói, podemos falar isso de camarote. O ponto pode falar isso de camarote. Nós temos mais de 1000, talvez uns 1.200 ensaios, né? E para chegar aonde se chegou, o método RINT começou na Ponte de Niterói de uma forma muito light. A própria Cordec do Brasil sabe que a ponte foi determinante para que esse processo fosse bastante aprimorado. Ou seja, para a gente fazer parte desse grupo lá na Itália com relação a isso, para mim é muito tranquilo. Eu acho muito tranquilo, né? Então está aqui, ó, um aparelho sendo feito, um ensaio dentro da bossa lá na Duela, isso aí é no interior da Duela. Lá atrás do capacete preto você vê a junta colada. Além de uma série de coisas, a portabilidade desse aparelho é fantástica. Olha essa maletinha que está aí, né? Aqui está um ensaio, ali foi um ensaio no interior da Duela, aqui um ensaio no balanço da Duela, na mísula, né? Nós estamos usando aí o MOG, e o MOG, vamos dizer assim, a extremidade dele tem uma elevatória, que a gente fica mais perto da mesa inferior, no balanço, e estamos fazendo também um ensaio lá, né? E aqui está mostrando a gente também no carrinho de inspeção do MOG, fazendo outro ensaio na ponte Rio-Niterói. O aparelho tem uma portabilidade fantástica. Aqui é uma coisa interessante, é o seguinte, eu não estou fazendo propaganda desse processo, não. O que eu estou dizendo é uma realidade. Se um dia tiver outro método que seja convencido que faz o que ele faz, eu vou adotar também, né? Eu vou adotar também. Porque assim seria o caso de dizer, você está falando em cloreto de sulfato, tem que mandar para o laboratório tal e tal. Mas não tem outra alternativa, a gente tem que falar. Porque a engenharia, a gente tem que pegar o que funciona e descartar o que não funciona. Muito bem. Olha que coisa interessante. Nos primórdios, lá atrás, o Rinting disse para a gente, num trecho da ponte de Niterói, não é sobre o mar. Esse trecho não é levado à Avenida Rio de Janeiro, num trecho chamado Moega. Esse papelzinho branco à esquerda e o papelzinho branco à direita está pendurado num fio, que a gente colocou o fio pela extremidade esquerda, e ele foi e saiu aqui da extremidade direita, e a gente puxou e colocou 2 papelzinhos. Por que isso? Porque o método RINT, antes da gente confiar nele, a gente foi fazer um ensaio aí, e o RINT alegou, tem tantos métodos aqui que não tem injeção. Quando ele diz isso, tem uma variação, 10% para mais, 10% para menos. E a gente foi, abriu e deu no que deu. Tá? Então, essa confiabilidade é total, né? Então, a ponte Rio-Niterói, o seu maior problema estrutural é com o cabo protendido. Porém, os cabos protendidos da ponte, no momento, né, positivo, estão todos já reforçados. Não tem problema algum mais. E estamos fazendo o negativo. Ou seja, o que era problema, a gente já transformou em solução, né? O que é que a gente fez?
Primeiro, reforçar os vãos fissurados. Não tinha outra alternativa. Esse projeto de reforço foi feito pelo Mário Vilaveira, que já não está mais entre a gente, e, posteriormente, foi feito pelo Hernânio Dias. Já tem outros projetos aí também que estão sendo reforçados no momento negativo. Mas a ponte tomou a iniciativa de reforçar os vãos fissurados. Isso aí é incontestável, né? Ou seja, nós estamos reforçando os vãos fissurados com uma cablagem de baixa relaxação. Porque nós fomos a Belo Horizonte, naquela época, Belgo Mineira, BKR, fazer ensaio de relaxação. E descobrimos que era de relaxação normal. Pegamos cordoalha no interior dos vãos de concreto, isso foi uma relíquia, ainda tem 2 guardadas, se precisar, né? E fizemos esses testes. Continuamos monitorando os selos de gesso. Por que monitorar os selos de gesso? É o que eu falei, né? Nós temos que ter o histórico da obra, né? Quando você vai ao médico, né, o médico tem a sua vida, vamos dizer assim, relatada nas fichas ou agora no computador, pregressa de que você foi lá. Você esteve aqui o mês passado, estava assim. 2 anos atrás, você estava assim. 5 anos atrás, estava assim. Porque você vai ao mesmo médico, já que é o mesmo problema. A estrutura também. Nós temos que ter esse histórico, né? Até para, se um dia, não vai acontecer isso, a ponte de Niterói reforçar 80% dos cabos negativos e o restante dos cabos negativos não fissurou ainda, a gente vai parar e esperar fissurar para que volte a fazer esse reforço. Então, eu repito, quem não tem essa experiência, leve em consideração isso. Anote e tenha o histórico da obra, né? É isso que se tem também nos vãos metálicos da ponte de Niterói. Se não, isso aí ia ser uma catástrofe. Hoje, a Ecoponte sabe quando surgiu a primeira trinca no vão metálico. E, a partir disso, todo o histórico que foi feito. Isso chama-se histórico da obra, a vida ao longo do tempo. Nós tentamos viabilizar um ensaio de relaxação com 32 graus, porque o ensaio de relaxação, por norma, é feito com temperatura controlada de 21 graus durante 1000 horas. A gente sabe que a relaxação apressa, antecipa a temperatura alta, antecipa a relaxação. E no caso da ponte de Niterói, os primeiros vãos fissurados estavam do lado do Paquetá. O lado do Paquetá é aquele que o sol é mais inclemente na parte da tarde. Muito interessante. Começaram a surgir as juntas coladas fissuradas ali, mostrando exatamente que a teoria diz. Esse ensaio chegou a ser feito, foi um acordo de cavalheiros que eu fiz com um determinado engenheiro, ele já faleceu, o sócio dele ainda é vivo. Naquela época ele não quis me dar os ensaios, não sei porquê, e disse que só pagando e pagando o preço bem caro. Mas eu já sei do resultado desses ensaios e vou tentar conseguir com um ex-parceiro dele que, com certeza, ele vai me dar, porque isso é importantíssimo para a ponte de Niterói. Bom, minhas conclusões. A continuar com esse tipo de manutenção que tem na ponte, aparelho de apoio, junta de dilatação, fundações, concreto protegido, durabilidade do concreto, cloreto, sulfato, carbonatação, inspeção submersa, nós não temos que nos preocupar, né? A ponte faz 50 anos, o ano que vem, no dia 4 de março. Eu posso nem estar vivo até lá, né? Mas eu gostaria de estar, e gostaria de estar até mais, porque ela vai acontecer 100 anos, 150 anos e N anos, né? Porque é uma manutenção esmerada, cuidadosa, ativa e com pessoas que têm conhecimento da obra. Isso é muito importante. A Ecoponte já tem um núcleo de engenharia lá na Ponte de Niterói, né? E que eu faço parte desse time, e que a gente sabe exatamente onde tem um prego batido na obra, na linguagem comum. Então, com esse tipo de monitoração, com esse tipo de manutenção, fazendo vistorias permanentes, inspeções permanentes, como manda a norma, e às vezes até mais, como é o caso de aparelho de apoio, né? A ponte vai durar muitos e muitos anos, muitos e muitos anos. Ela vai fazer 50 anos o ano que vem. Eu gostaria de estar vivo para ver essa balzaquiana completando o seu cinquentenário, já que eu a vi nascer, que eu comecei a trabalhar nesta obra com 24 anos, e hoje eu estou com 75. Eu comecei no canteiro do Fundão, vendo essa obra crescer, engenheiro recém-formado, saído da Copa,
tremi que nem uma vara verde logo quando cheguei lá, mas a própria obra exige de você estude para você me compreender. Porque se você não estudar a ponte Niterói no fundo, você vai fazer besteira. Muito bem, eu acho que eu tomei muito tempo dos senhores, agradeço imensamente ao IPOS esse convite que eu estou aqui, fico à disposição para quando vocês precisarem de mim, e não sei se vai ter perguntas, até porque não sei se agradei. De qualquer forma, obrigado pela paciência em me ouvir, ok? Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Um momento especial, eu representando a IPOS, eu gostaria de expressar a minha gratidão, né, por sua apresentação. Foi uma oportunidade única de poder contar a sua expertise, experiência na execução dessa obra monumental, né? E acredito que a sua presença é um testemunho do compromisso do IPOS, né, em oferecer aí um corpo docente excepcional e gabaritado, né? Agradeço aí também aos profissionais e demais colaboradores do IPOS também, que contribuem diariamente para o sucesso e excelência da instituição, tá? E é isso. Pessoal, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pode enviar no chat, tá bom? Fiquem à vontade. Doutor Carlos, o Alexandre Uchoa já chegou com uma pergunta aqui na parte estrutural, né? Depois eu tenho uma perguntinha também para você, tá, doutor Carlos? A pergunta não pode ser pergunta difícil para eu ficar aqui meio encabulado. Tem que ser pergunta fácil, hein? Tá bom. O Alexandre Uchoa, ele está perguntando, os cálculos estruturais da ponte Rio-Niterói foram feitos no Brasil ou fora do Brasil? Sabe algo? Os cálculos foram todos feitos no Brasil, toda a parte de concreto, né? Só a parte metálica, que é projeto da HNTB americana, Hall Neil Stammen Bergendorf, e construção inglesa, né? Agora, o que é interessante é que, pela primeira vez no Brasil, foi usado um computador para calcular uma ponte. E não havia programa para isso ainda. O próprio Hernani Dias, calculista, bolou e elaborou o programa. Foi a primeira vez no Brasil que foi usado um programa computacional para o cálculo de uma ponte. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, Alexandre Uchoa, pela pergunta. A segunda pergunta é do Wesley Souza. Obrigado pela pergunta. E a pergunta existe estimativa sobre o custo anual de todas as tarefas de monitoramento, inspeção e manutenção da ponte? Por favor, Rodrigo, pode repetir, eu não ouvi bem. Existe uma estimativa sobre o custo anual de todas as tarefas de monitoramento, inspeção e manutenção da ponte? Não, esse número eu não tenho, porque eu, como consultor da Ecoponte, eu só me dedico exatamente, exclusivamente à parte técnica, tá? Esse número eu realmente não tenho, né? Mas existem algumas entre parênteses, entre aspas, leis internacionais em que você pode consultar. Ele diz, basicamente, quanto você deve gastar por ano numa determinada obra. Como a ponte Rio-Niterói é monitorada anualmente, esses custos vão reduzindo à medida que isso aí vai acontecendo. Os custos de manutenção da ponte Rio-Niterói, eu realmente não tenho. Certo. Obrigado pela resposta. Agora, outra pergunta da Ana. Na inspeção submersa é feita a raspagem parcial ou não é realizada nenhum tipo de raspagem? Não. Na inspeção submersa da ponte Rio-Niterói, a gente não raspa absolutamente nada. É interessante porque a pessoa pode perguntar, se você não raspa nada, como é que está vendo, como é que está lá, né? Já existe um método, né, que também foi descoberto em função disso, de que quando você vê a homogeneidade das cracas ali crescendo, né, você já sabe que por trás daquilo ali não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, a gente não raspa por conta disso.
tá? Nós não raspamos por conta disso. Em decorrência disso, a gente também barateia os custos. Ok? É preciso lembrar o seguinte, na ponte Rio-Niterói, essas cracas não estão aderidas no concreto, estão aderidas numa camisa metálica de 3/8 de espessura perdida. Ok? Ok, obrigado pela resposta. Uma pergunta da Pamela. Como o histórico da ponte é conservado? Existe um banco de dados específico? Se tem banco de dados? Isso, existe um banco de dados específico do histórico da ponte? Sim, aliás, é preciso dizer o seguinte, né? Eu acredito não, eu tenho certeza. A primeira obra no Brasil que teve um banco de dados foi a ponte de Niterói. Era um sistema chamado SIM, Sistema Informatizado de Gerenciamento de Obra. Depois dele, vieram vários outros, mas o primeiro, o primogênito, foi na ponte de Niterói. Eu esqueci de colocar isso ali nos meus predicados. O primeiro sistema informatizado de vistoria de pontes e manutenção foi o da ponte Rio-Niterói. Isso é atualizado. Quando a gente faz a nossa vistoria, é exigido que a gente coloque isso no relatório e no banco de dados. Perfeitamente. Obrigado pela resposta. A pergunta da Vivian. Obrigado, Vivian, pela pergunta. Quanto à inspeção das fundações, quais os ensaios ou parâmetros de controle são utilizados? Quais o quê? Quais os parâmetros são utilizados nos ensaios das inspeções? Quando a gente tira os corpos de prova, eu não sei se eu expliquei direito. A gente tira corpo de prova de 15/30, de 10/20, de 5/10 e de 2/8. Né? Esse de 2/8 é para cloretos e sulfatos. O restante é para absorção por capilaridade e por imersão, penetração de água, água sob pressão e permeabilidade. Esses parâmetros nós temos da construção da ponte. Nós temos os parâmetros de 50 anos atrás. O que a gente compara é agora com o lado de trás. E não tem praticamente variedade nenhuma. Não tem variação nenhuma. Existem parâmetros que você pode comparar com algumas normas, né? Tem normas internacionais americanas que dizem. Mas a nossa comparação é com o que a gente já tem. Não tem nada melhor do que isso. Ok? Obrigado, doutor Carlos. Rodrigo. Lourenço, sim, fica à vontade. Boa noite. Boa Eu noite. tive o privilégio de trabalhar por 20 anos na mesma empresa que o Carlos Henrique, na Noronha Engenharia. É uma satisfação muito grande aqui apresentando isso. Foi realmente uma satisfação, uma emoção muito grande. Bem, Carlos Henrique, realmente Perfeito. mas hoje tecnicamente foi sensacional. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse sistema RIMP, vocês fazem na ponte. Como é feito normalmente outras obras que tem no Brasil? Essa indicação que você falou, na BR-116, se tivesse feito a correção, como é que é feito isso fora da ponte Rio-Niterói? Lourenço, o que acontece é o seguinte, né? Quando a obra cai, já é tarde demais. Porém, para você convencer determinadas pessoas de que aquilo tem que ser feito, aí entra em jogo um negócio chamado dinheiro. Não vou fazer, é caro, não vai cair, não tem problema. Né? Há uns 8 anos, eu acho, não me lembro bem, eu acho que uns 6 ou 8 anos, eu fui ao interior do país, uma determinada obra, que eu primeiro cheguei lá e a pessoa disse, eu estou com um problema na proteção assim, 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 assim. Né? E eu já disse de cara, eu só aceito essa consultoria se você aceitar exatamente o que eu vou sugerir. Entendeu? Cabo protendido, tem que fazer o rente e tal, 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 tal. Se não, não tem problema. Se eu não me pagar nada, eu volto para o Rio. Essa obra aceitou. Então, onde eu quero chegar? Muita gente, 99% do Brasil, faz uma vistoria de uma viga protendida igual a viga em concreto armado. Isso aí é criminoso. Isto é criminoso.
né? Se você tem outro método que garante que está ok, vá lá. Porém, eu acredito que, com a ponte Rio-Niterói, se um dia uma obra no Brasil vier a perecer em concreto protegido por corrosão, aí a coisa vai pegar. Porque já existe método garantido que te diz uma averiguação interna da cablagem. E aproveitando o que você falou, trabalhamos juntos na ponte Rio-Niterói, eu estava na ponte, você na Ferrovia do Aço, né? Quando eu mostrei aquele selo de gesso, prova e contra-prova, você lembra daquilo? Sabe de quem é aquela letra? Do nosso amigo saudoso Zé Geraldo. Zé Geraldo. Aquela letra era dele. Ele estava comigo lá no interior da ponte, ele que marcou. Eu que tirei a foto, ele que marcou. É isso que eu tenho para lhe dizer. Quando o problema ocorre, já é tarde demais, né? É como eu lhe falei. Eu não acredito, o pessoal da Cordec pode dizer isso, que não haja obra no mundo tem obra que já fez tanto ensaio vídeo como a ponte. Eu não acredito. Pela responsabilidade que a gente tem. Não é brincadeira você estar atuando numa obra dessa, né? E, de repente, uma estrutura dessa colapsa e você está lá. Você vai, perde seu CREA na hora e vai preso na mesma hora, né? Então, é preciso deixar bem claro que, quando se faz uma coisa dessa natureza, você escreva, bota isso no histórico da obra, porque mais dia, menos dia, você pode precisar. Ok? Tá bom. Obrigado. Obrigado, Lourenço. Doutor Carlos, o Mário Bolite, ele ergueu a mão aqui, ele quer falar, eu acredito que ele queira fazer alguma pergunta. Mário, fica à vontade. Mário? Acho que ele deve ter apertado errado ali, viu, doutor Carlos? Mas vamos lá. A pergunta do Alexandre, outra pergunta do Alexandre, há algum tempo atrás, a ponte teve um problema com choque de navio. Esse choque comprometeu a estrutura da ponte em algum nível? Sabe algo? Não, esse choque, felizmente, não comprometeu o estruturamento da ponte. Foram feridas superficiais. Teve uma delas que arrebentou uma armadura, coisa muito pequena na duela. Isso foi devidamente reparado. E foi feita também a verificação dos 8 pilares em que o navio teve incidência nesse tramo aí, né? Não detectamos absolutamente nada, e isso aí está sob controle. Todos os reparos foram feitos, e a ponte não sofreu, a ponte não tem potencialmente uma avaria registrada decorrente disso. Ela está isenta desse problema, ok? Bacana. Obrigado pela resposta. Vou aproveitar o momento e fazer uma pergunta também. Na época, a gente considerando aí uma forma arcaica, né, doutor Carlos? Essas aduelas é uma metodologia francesa, né, pelo que eu estava lendo em uma publicação. Como que foi feito, como que foi trazido para cá, como que foi, assim, essa questão do projeto e definir o tipo da superestrutura e ir atrás dessa metodologia francesa, esse método de execução e cura, né? Para a obra no mar, né? Para a obra no mar, a gente tinha que ter alguma coisa pré-moldada. Isso não tem a menor dúvida, né? Pré-moldada. Então, no canteiro de obra, lá do fundão, foram feitas as aduelas. E também fizemos pré-moldado as vigas barrigudas para os acessos Rio-Niterói. De fato, a França é uma boa detentora desse processo de montagem de aduelas, né? E nós compramos da Campenon Bernard a treliça montadora dessas aduelas. Nós compramos na França, né? De Campenon Bernard, para fazer essa montagem. Então, tem um viaduto na Suíça chamado Viaduto de Chillon, né? Que também usou esse processo. Eu acredito que o Hernani, naquela época, lá atrás, né, baseou-se nessa situação, né? Ele só não sabia que esse problema da cablagem chegaria ao ponto que chegou. Porém, ele já imaginando, já caprichou um pouco mais na fluência do concreto. Então, respondendo a pergunta, de fato, essa metodologia tem origem francesa, tanto que a gente comprou na França a treliça montadora. Ok? Obrigado pela resposta. Deixa eu ver aqui depois eu tenho a última pergunta para fazer, tá, doutor Carlos? Perfeito. Essa eu não vou esquecer, não, tá?
Do Erci, a pergunta é: doutor, importante lembrar que a necessidade de raspagem é resultado da peculiaridade de cada infraestrutura, certo? Estacas pré-moldadas protendidas carecem de raspagem para verificação de sua integridade. Estou enganado? Não, se você está certo, você está certo. Repare bem, está certíssimo. Tanto que eu falei várias vezes que a ponte, as cracas, se depositam na camisa metálica, não é no concreto, né? No caso do que você está falando, aliás, eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: duas obras no Brasil me impressionam pela seriedade com que leva a manutenção e a vistoria. Uma é a ponte Rio-Niterói, a outra é a ponte principal do Porto do Açu, em Campos, tá? Eles fazem exatamente o que manda a norma, tal qual faz a ponte Rio-Niterói, né? Então, no caso do Porto do Açu, lá não tem um estudo para essa situação das cracas envolvendo o concreto. Se tivesse que não ter raspagem, teria que se fazer um estudo como a gente fez. Porque, repare bem uma coisa, essa situação é muito delicada. É muito delicada. Tem pessoas que aceitam e tem outras pessoas que não. Entendeu? Na ponte de Niterói, a gente aceitou porque foi um estudo profundo efetuado pela maior autoridade no Brasil em corrosão. Por exemplo, se a Ferroporto quisesse deixar de fazer essa raspagem, nós tínhamos que fazer um estudo sobre isso aí. Não tem a menor dúvida. Você está certo, Essi. Obrigado pela resposta, doutor Carlos. A última pergunta, na realidade, a penúltima, a última vai ser a minha, né? Outra pergunta do Alexandre Uchoa. Como foi resolvido o problema de alta oscilação do tabuleiro da ponte com ventos fortes? Essa situação vinha desde 1980. Em agosto de 1980, pela primeira vez, a gente teve que fechar a ponte por conta de uma ventania em torno de 60, 70 km por hora, e que fez a ponte oscilar no sentido longitudinal, e que os carros que passavam ficaram muito amedrontados. A partir daí, foi feita uma série de estudos. Eu tive no Canadá 2 vezes sobre isso. Fizemos um modelo reduzido de túnel de vento da ponte, 1:300. Mas isso, em função daquela época, não tinha esse dinheiro para nada, para manter a ponte. Isso não foi à frente, né? Porém, depois, né, foi feito um estudo mais aprofundado também, e instalou-se no interior da ponte o que a gente chama de ADS, atenuadores dinâmicos sincronizados, ou Tandem Mass Dampers, né? Que significa dizer o seguinte: é um conjunto de molas, um caixa de massa. Quando a ponte oscila, ela levanta e essa caixa de massa vai com ela. A frequência de vibração dessas molas é diferente da frequência natural da ponte. Então, quando a ponte está descendo, essa mola está subindo. Então, neutraliza. O que era em torno de 65 centímetros para cima, 65 para baixo, a partir de uma linha neutra, hoje essas oscilações vão a 5, 6 centímetros imperceptíveis. Ou seja, tem uns atenuadores dinâmicos sincronizados dentro da estrutura de concreto. E, diga-se de passagem, isto aí é tecnologia brasileira, tá? Da COP do Rio de Janeiro. Obrigado pela resposta. Muito, muito bem respondido a pergunta. Doutor Carlos, a minha última pergunta. Eu lembro que lá em Salvador, no primeiro congresso de pontes e estruturas do Nordeste do Brasil, foi um congresso que foi estruturado pelo professor Ademir Ferreira dos Santos. Grande Ademir. Isso. E na oportunidade a gente estava tomando uma cerveja, estava eu, você, José Afonso Pereira. Isso, de Pernambuco. Isso, o Greidson, o Marzola. E aí eu lembrei, a gente batendo um papo, e vai vir aqui minha última pergunta. Será que nosso Mengão vai ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro esse ano? Olha, você mexeu com várias pessoas aí, inclusive o Lourenço, que é palmeirense, deve ficar danado aí, né? Eu espero que sim, né? Porque o Botafogo está danado, né? A não ser que seja fogo de palha, né? Mas esse técnico do Flamengo não me agrada. Esse camarada é um calça frouxa. Vamos esperar por dias melhores aí. Tá bom? Muito obrigado, viu, doutor Carlos? Eu agradeço a todos que me ouviram, tá? Você Fique sempre à disposição.
Tá? Da próxima vez eu tento me esmerar para fazer algo mais aprimorado. Bom, obrigado a todos. Obrigado, professor Carlos Henrique Siqueira. Professora, top, hein? Sempre é top escutar o professor aí. Chegamos aí a mais quase 90 pessoas escutando o professor aí. Tá, parabéns aí. Obrigado, Rodrigo aí. E é isso aí. Eu queria um favor de vocês, Giovanni e Rodrigo. Vocês me mandem, por favor, as observações do pessoal. Tanto faz ser boa como ruim. Eu quero saber o que acharam para realmente eu me aprimore, tá bom? Muito obrigado a vocês todos. Tenham uma boa noite. Porque agora a minha garganta está doendo um pouco e eu vou tomar uma gelada por conta, hein? Tá bom? Muito obrigado, doutor Carlos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês todos. Prazer em te ouvir, Lourenço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau, tchau.